Boa tarde, meus queridos. Tudo em paz com vocês? Deus nos abençoe nessa tarde. Hoje a gente vai falar sobre o que aconteceu em palavras rápidas na segunda-feira da Semana da Paixão. Ontem, como vocês ouviram na mensagem, Jesus ele entrou em Jerusalém montado numa jumentinha e foi declarado bendito que vem em nome do Senhor, cantado com aquelas palavras lindas, Hosana, Hosana. Então, a última semana de Jesus, ela começa com este quadro e Jesus, ele ele volta para Jerusalém e encontra o templo na segunda-feira cheio de mercadores, cheio de pessoas que estavam negociando, fazendo negociatas com as coisas de Deus, e Jesus ele declara a minha casa será chamada casa de oração. E pega um chicote, alguma coisa assim, e ele entra, expulsa e derruba aquelas barraquinhas que estavam em volta, porque tudo tinha se tornado é, um negócio, uma negociata no reino de Deus, ali, naquele lugar, naquele contexto. Então, Jesus ele purifica o templo na realidade. Então, vocês têm as referências aí, Mateus 21, 12 a 16, Marcos 11, de 15 a 18, Lucas 19, de 45 a 48. Jesus não suporta esse tipo de atitudes por conta daqueles homens que deviam zelar pelo templo. Então ele ali expulsa todos aqueles vendilhões que estavam ali. Aliás, isso acontece em muitas igrejas, né? Hoje em dia também tem muitos vendilhões que se apropriam da igreja ou do templo para poder enriquecer-se também. Depois disso, Jesus ele sai, ele sai e vai para Betânia e de lá ele volta para Jerusalém e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse: a figueira nunca mais nasça fruto de você, e a figueira secou. Na realidade, isso é mais uma parábola do que alguns interpretam, não é? Como Jesus ele fez uma atitude terrível ali. Não, ele estava mostrando que uma vida de fé, ela precisa produzir frutos, ela precisa ser regada, ela precisa ter uma ação. E ele estava mostrando para os discípulos: olha, eu estou na última semana, entre aspas, né, que ele não falou isso. E vocês precisam dar frutos, vocês precisam é, tomar posse daquilo que vocês estão recebendo, porque o negócio vai pegar pesado agora para vocês, depois da minha morte. E agora, estou mostrando para vocês que para me seguir, para fazer minha vontade, vocês precisam produzir frutos, porque não adianta para o reino de Deus se você não dá frutos, se você não deseja, se você é apático, se você não tem interesse nenhum. E Jesus amaldiçoa aquela figueira. Não é? E por fim, algo a destacar é a saída da cidade de Jesus. Depois que Jesus ele expulsou os vendilhões, aqui diz no verso 20 de Marcos 19, caminhando eles pela manhã, viram uma figueira que secara desde as raízes. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Observou-lhe Jesus: tende fé em Deus. Com toda a certeza eu vos asseguro que qualquer pessoa que ordenar a este monte: levanta-te e lança-te ao mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Então, aí depois ele vem falando sobre oração, sobre perdão. Então a saída de Jesus de Jerusalém promove esse ensinamento. A figueira que você amaldiçoou realmente não teve mais jeito. E Jesus agora fala de fé, de perdão, de vida, mostrando para eles que não há espaço, nem época, nem momentos para ficar parado. Precisamos agir, precisamos crer, precisamos orar. A gente vive nesse contexto que
as coisas parecem estar fora do controle, mas Deus está controlando tudo. Vamos orar mais, vamos entender o propósito de Jesus aqui na terra, lembrando que Ele purifica o templo, é, que Ele amaldiçoa a figueira no caminho com um propósito pedagógico para ensinar aqueles discípulos, e quando ele sai da cidade, que eles veem a figueira realmente não teve mais jeito, Jesus ainda traz para eles na memória que eles agora têm poder para ministrar as pessoas, porque é em nome de Jesus que nós ministramos as vidas, e no decorrer do caminho, na igreja e nos nossos propósitos, é em nome dele. Ele nos deu o poder, ou somos canais do poder dele. Não para secar figueiras, não, mas para pregar o evangelho, para testemunhar do amor dele. Amém? Até amanhã, e no dia de amanhã a gente vai continuar a terça-feira da Semana da Paixão. Que Deus possa abençoar a vida de vocês nesse dia, nessa noite também, que se chama segunda-feira, e amanhã teremos a continuidade. Vamos orar? Pai querido, eu te agradeço, Senhor Deus, pelo ministério de Jesus aqui na terra. A gente entende, Senhor Deus, que depois que ele sai ali de Jerusalém, aclamado, Senhor Deus, ele volta para Betânia, ele volta para Jerusalém, purifica o templo, ele vê a figueira e dá uma ordem para que ela se seca, Senhor Deus. E na sua saída da cidade, os discípulos vislumbram o acontecido, e ali Jesus dá uma lição de vida, de perseverança e de fé para a vida deles. Que sejamos assim, Senhor Deus, ouvintes e perseverantes, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, e até amanhã, se Deus assim permitir.